Café Clube A Clube A Café Clube A. E aí, para começar, eu queria uma apresentação assim do Gustavo Almeida e João Almeida, que são assim já uma referência na arquitetura do Piauí. Tem uma história de quantos anos, Gustavo? Meu? Sim. 42, João 20. Olha só, um escritório que já está aqui. Quando a gente pensa até na história de Teresina do Piauí, 42 anos, você está aqui. Então você está na construção dessa história do morar piauiense. Completamente. E aí a gente vai fazer umas perguntas que eu me lembro quando eu cheguei. Lembra, Gustavo? Conta um pouco, eu acho que é interessantíssimo contar. Na verdade, assim, eu não sabia direito o que era arquitetura, nós não tínhamos arquitetos aqui, né? Pouquíssimos. Então ficava aquela história, e meu pai era uma pessoa muito racional, muito prática, e ele se envolvia, ele vivia com a gente, né, a história, e ele dizia que assim, ele achava que eu devia fazer engenharia. Engenharia fazia tudo, entendeu? Aquele jeito dele, e hoje até agradeço ele ter feito engenharia também. Eu fiz engenharia, e quando eu estava no terceiro ano, eu comecei na parte realmente técnica da engenharia, e aí eu me lembro do dia que eu vi que não era aquilo, entendeu? Não era só aquilo, tá? E aí eu pensei que engenharia é um curso muito difícil, tá? Eu não aguentaria fazer duas coisas no terceiro ano, duas coisas no quarto ano, eu tinha que acabar o terceiro ano, acabar o quarto ano, no final do quarto ano, fazer vestibular de novo, e o quinto ano eu faria duas. E foi isso que eu fiz. No final do quarto ano, eu fiz as duas, e eu só contei para ele depois que tudo aconteceu, que eu já tinha passado, eu já tinha matriculado, entendeu? Porque não dava para ser na federal também, eu não podia ter a mesma matrícula, e ele ia ter que pagar a outra, e eles toparam, entendeu? E aí eu virei o arquiteto, tá? Só que o arquiteto, eu já trabalhava também. Então imagine meu dia, eu acordava em Copacabana, ia até o Fundão, né? Não sei se as pessoas conhecem bem o Rio de Janeiro, mas você vai lá na Ilha do Fundão, que é perto da Ilha do Governador, longe para burro. Depois de lá eu saía, ia para uma obra, uma época eu estava no Andaraí, outra época eu estava lá no morro na Santa Isabel, que é no pé do morro, tá? Uma comunidade do Rio de Janeiro, na Zona Norte, enfim. E eram grandes condomínios, com um bando de prédio, uma área de um equipamento social muito grande nessas obras. Bem, e eu vivi isso aí, um ano, que foi o quinto ano, depois eu me formei, fui trabalhar como engenheiro, eu me casei, eu tive o primeiro filho, João, nasceu no Rio de Janeiro, entendeu? Eu sei que 3 anos depois de eu formado em engenharia, eu vim para Piauí. E aí eu abri o escritório. Eu encontrei uma cidade completamente diferente, Suzana, do que é hoje. Imagina. Entendeu? Imagina. Era muito engraçado, a gente não tinha o que fazer no fim de semana. Eu me lembro que eu pegava o João, botava dentro do carro, Lúcia Grávida, e eu ia passear pela cidade. Me lembro domingo à tarde, rodando pela cidade, vendo as coisas. E logo que eu cheguei, num domingo, eu passei na frente de uma loja, na Praça João Luiz Ferreira. E eu achei a coisa mais linda, que eu parei e fui ver tudo que tinha ali dentro. Eu disse, meu Deus, aqui é uma pessoa que tem outra coisa na cabeça, né? Aí eu liguei para minha mãe, disse qual era o nome da loja. Lilia. Que maravilha as histórias, né, Gustavo? E aí ela disse, ai, de uma amiga minha, meu filho é uma pessoa maravilhosa, Bizé, eu vou ligar para ela, você vai lá, vai conhecer a Bizé, sim, tudo mais. Eu sei, naquela semana meu escritório era bem pertinho, entendeu? Porque quando cheguei, eu peguei o consultório do meu pai, era uma casa, né, na Álvaro Mendes, e aí eu dividi a casa no meio, metade para ele, metade para mim. Eu organizei, que ele usava de uma forma desordenada, e arrumei o escritório, ficou bem bacaninho. E aí eu fui conhecer a Bizé, e aí a partir daí surgiu essa grande amizade, essa grande parceria, né?
A partir daí eu acho que eu fiz umas 10 lojas para Vicente. A história da Lili é maravilhosa. E assim, eu acho que eu escrevi a história dela em obras. Tá? Teve uma época que, quando eu fui fazer essa última loja, que eu me lembro quando ela chegou e disse que tinha tirado um empréstimo. Que ela tinha, não me lembro mais se o número está correto, se é 10 mil ou 100 mil reais. Entendeu? Era tudo que ela tinha. E a gente fez aquele galpão, que foi uma loja. Ousada, né, Gustavo? E ficou tão bacana. E eu me lembro que uma vez, já fazendo uma obra em Manaus, eu fui na pessoa que era o dono da Florência, era o dono da melhores lojas, que era o André, e ele disse assim: você sabe, eu vou lhe mostrar uma loja que eu fiz aqui. E eu fui mostrar para Olga Creu, entendeu? A loja, ela disse assim: não gostei. Você devia ver uma loja que foi feita por uma pessoa no Piauí. Ela fez um galpão, mas olha, sinceramente, é bem melhor do que a sua. Gustavo. Ele disse: Gustavo, eu fiquei tão humilhado que eu peguei um avião e fui a Teresina. Quando eu não tinha coragem de dizer que eu ia a Teresina para ver uma loja que a Olga Creu tinha me dito que era muito melhor do que a minha. Olha, Gustavo, que história maravilhosa. Assim, dos intuitos desse bate-papo é a gente ver esse valor do Piauí, da gente, né? E você vê uma fala da Olga Creu, do seu projeto ser reconhecido dentro por uma pessoa com tanta história como a Olga, ser citado como, olha, vá conhecer esse projeto lá em Teresina. Há tanto tempo atrás, né, Gustavo? Muito tempo onde as distâncias não eram só de quilômetros, era de informação, né? Não se chegava tudo. Aí o Gustavo contou, João, aqui a história dele com a arquitetura, essa aproximação que ele teve na universidade e essa decisão. A história é assim: filho de peixe, peixinho é. Mas nem sempre, né, João? Acontece dentro de ti. Eu tenho uma curiosidade para descobrir um dia que tu pensou que tu ia ser arquiteto na tua infância, já que tu já nasceu nesse universo de projeto. E, Suzana, eu acho que tem até muito a ver assim, com esse tema que a Casa Cor está trazendo, né, da ancestralidade. Outro dia eu tô fazendo uma entrevista lá para algum teaser, alguma coisa da Casa Cor, e me perguntaram: como é que você vê a ancestralidade na arquitetura? E assim, minha ancestralidade está aqui, né? É como ele disse, eles não tinham babá, né? Aquela coisa, a mamãe carioca, com essa cabeça mais diferente, né? Não tinha aquele monte de babá dentro de casa e tal. Então, final de semana, né? Tinha que fazer alguma coisa com o menino. Então, assim, sábado eu lembro que era o dia que entrava no carro com o papai e a gente ia rodar as obras com ele, ia visitar as obras, né? O escritório nunca funcionou dia de sábado, mas sábado a gente sempre foi em loja, em obra e esse tipo de coisa. E aí eu pequeno eu ia com ele. E eu tinha essa coisa, né? A sala sempre foi assim, cheia de objetos de decoração. As pessoas que frequentavam lá em casa, né, quando tinham jantares, as coisas, eram pessoas tipo a Bizé, tipo o pessoal que trabalha com jardim, ou com obra de arte, ou com... Era o meio, né? Era o meio. Então tu tava ali dentro. Acaba que a gente, né, cresceu vendo isso, né, sentindo isso. E enquanto às vezes eu acho que Teresina, ao longo do tempo, na minha história de vida, que é mais ou menos o tempo ali que ele tem de escritório, né? Eu acho que no começo talvez algumas casas, algumas coisas eram mais assim trabalhadas, detalhadas do ponto de vista arquitetônico e de interiores, né? E algumas pessoas ainda aquela coisa ia acontecendo meio que naturalmente. E lá em casa, desde o começo, quando eu me entendo por gente, já era aquela coisa muito ordenada, decorada, que tinha uma preocupação, né, de design. Então eu acho que isso de certa forma influencia, né? É uma graça lembrar que eles davam nome para os objetos de decoração. Por exemplo, eu estou olhando aqui para o Vasco Prado, que está ali, né, aquele cavalo, e eu nunca esqueci que quando meu sogro e minha sogra chegavam, eu tinha levado o Vasco Prado por dias para casa. E ele disse assim: pô, quero te contar uma história. Lá em casa tem um cavalo macho homem, entendeu?
Eu adorei. É bem evidente, né? Então a criança escreveu. E eu adoro. Agora eu quero uma curiosidade. Este cavalo está desde... Eita, Era uma das perguntas. Desde que eu me entendo por gente. Olha que maravilhoso, né? Você tem um objeto... Tem uma cabeça ali, um busto ali que eu me lembro desde que eu me entendo por gente. Do Nicola, Do né? Nicola. Isso. São coisas assim que você vê assim, e assim, eu sempre gostei muito de viajar e acho que é uma coisa muito importante para nossa profissão, né? E assim, eles me ajudavam a trazer as coisas. Nós fomos a Veneza, fomos a Murano, e aí, vamos dizer, já tudo pesado, né? Com muita mala, com menino, com tudo mais. E eu queria trazer o cinzeiro. E eu me lembro do João dizendo: mamãe, não se preocupe, eu carrego o cinzeiro. Entendeu? Participando e sabendo a importância, né? Não, e na época que não tinha essa facilidade do celular, né? De fotografar tudo. Então, eram umas máquinas desse tamanho e tal. E aí... E a filmadora. A filmadora. Eu andava com a filmadora na viagem. E aí a mamãe dizia assim: meu filho, filme a gente. Aí ele disse: espera aí, mamãe, o papai quer filmar esse restaurante. Aí eu não podia filmar e eu aqui pequeno, aqui com a câmera aqui, ó, andando assim, com a câmera ligada. E João, que maravilha, porque isso é um presente, né? Você ter um olhar treinado desde pequeno, porque a gente precisa treinar esse olhar, né? Pra estética, pra arte. ABC Carpet em Nova York é uma loja linda de vários andares, né? Naquela época não tinha essa história de celular que você sai fotografando tudo e as pessoas não estão mais nem aí, né? Não, ele pegava a máquina de filmar, aí eu dizia assim: eu não vou ficar perto de você, entendeu? Mas eu quero que filme isso, tá? Aí eu disfarçava, ia conversar com o vendedor e tudo mais, quando eu via ele estava, ó, filmando tudinho, depois ele disse: peguei. Não, e aí é assim uma história maravilhosa, você ter se construído com um olhar de arquiteto, né? Porque tava lá sendo, olha para isso Olhe e para isso, filme isso, entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Não dava, João. Tinha as não brincadeiras também, né? Quando dizia assim, eu disse: vamos num restaurante e tal. Aí dizia assim: é porque a comida é boa ou porque é bonito? A gente quer saber, porque aí a gente se prepara antes. Mas o profissional tem o mesmo peso quase, né? Da área de arquitetura. Eu acho que o peso não é igual, não. A gente quer ir pra Pode ser bem mais bonito do que bom. Ele brincava e dizia assim: papai, come piso e parede. Essa é um hábito, né, do profissional de arquitetura que é apaixonado por Para arquitetura. mim, eu acho que A gente se vive... o ambiente já é bonito, para mim já tem 99% andado, tá? Porque eu acho que isso se aplica muito na casa também, né, Suzana? Perfeito. Tipo assim, não adianta só um ponto ser bom, né? Não adianta só a comida ser boa, óbvio, quando você está com fome, você quer comer, é o principal. Só que se você junta isso com um ambiente agradável, um ambiente que te direciona para um estado de espírito onde você vai aproveitar aquilo potencializa tudo. Então, assim, quando a gente faz a casa de alguém, ou quando a gente faz uma clínica, um escritório, né, um consultório, é o que a gente sempre diz para o cliente, diz assim: se o teu potencial como profissional vai ser amplificado, né, vai ser potencializado, porque você pega uma coisa que é boa e quando você dá o ambiente correto para aquilo, a coisa só melhora, né? Acho que as coisas impressionam, né? Você tem que impressionar também pela estética, pela modernidade. A estética, né, tem um valor muito... Pela coisa temporal. Eu prezo muito pela coisa temporal, sabe? Detesto modinha, entendeu? Coisinha passageira, sabe? Gustavo, até porque você tem essa... Quando você fala, esse objeto está lá desde o início, porque não foi uma compra para preencher um espaço, né? Os objetos que estão dentro da sua casa, eles têm significado, né? Tem significado para mim. Eu gosto dos quadros que eu tenho, eu gosto das coleções que eu tenho, eu gosto das coisas, tá? Aquelas coisas me contam uma história, eu gosto daquilo. Isso que vocês estão falando, o João disse assim, é muito importante isso em todos os lugares. E eu acho que na casa, como você falou, dá mais do que... Né? Aí eu vou fazer uma pergunta para os dois, cada um vai dizer, na sua casa, qual é o ambiente que, assim, ali a minha personalidade
perfeito. Escolhe um lugar da tua casa que você consegue descrever, dizer assim, esse é o meu lugar, onde está o Gustavo em todos os... Não, nessa casa eu considero todos os lugares. Todos sabe? os lugares, Gustavo? Eu curto muito isso, tá? A gente fez agora o apartamento em São Paulo, tá? E eu me lembro que, assim, como foi pensado cada canto, cada espaço, até o corredor, entendeu? Tinha uma história, tinha uma forma porquê, entendeu? Eu amo muito essa história do que você, como você vai viver, né? Da praticidade, com a beleza do negócio, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem conduzida, tá? Eu tento detalhar muito para os clientes isso, sabe? Da gente ter tudo muito bem preparado. Eu vou já voltar na história que ele disse que essa casa toda é ele, porque essa casa eu acho a história dela maravilhosa, né? É a terceira, quarta casa da família, mas eu vou agora voltar à pergunta. João, hoje na tua casa tem esse lugar que tu diz assim, é o João, ele é 100% onde está ali minha identidade em todos os detalhes. Eu penso um pouco como o papai, assim, eu acho que a casa tem vários momentos. Eu acho que eu não acredito que ninguém tenha uma única faceta, né? Tem hora que você tá mais sala, você tá ali recebendo todo mundo, que você tá convivendo com mais gente. Tem hora que você quer estar só no seu momento, né? Então, assim, eu adoro, por exemplo, o escritório, que é a antessala do meu quarto, que é uma coisa que eu via no apartamento do papai, quando eu morava com ele, que ele juntou 2 suítes do apartamento e aí fez uma antessala do quarto e depois o quarto. Então, assim, quando eu fui fazer minha casa, eu comecei o projeto dali. Eu disse, eu quero a antessala que dá pro closet e pra varanda, e aí depois o meu quarto, porque se eu quiser eu tranco a porta lá e eu fico com todo esse conjunto, é meu quarto, ou então eu tô dentro do quarto e isolado do escritório. Então eu meio que peguei isso e sendo fim de linha, né? É a última parada ali no corredor. Então, assim, dá realmente para você isolar. Se a Bia ou eu não for sair de casa, estiver deitado, o outro saiu do quarto, vai do escritório pro closet, pro banheiro, tal, e para fora, sem voltar no quarto. O João Essa solução é fantástica, então, né, João? Eu gosto muito esse escritório do João representa o João. Ele curte isso aí. Tá? Ele pode estar no terraço, que às vezes eu invento de pintar, aí eu quero ir pegar vídeo então do YouTube tutorial de pintura. Aí eu vou pra varanda. O João tem. Mas, por exemplo, agora nessa fase eu tô muito jardim. Então, assim, tem hora que eu tô ali no balcão do apoio do terraço, fazendo uma mudinha, cortando uma coisa, ajeitando. Então É porque o João está agrofloresteiro. E é maravilhoso ter essa gosto. casa que proporciona isso, né? De você viver assim, esses momentos. Como eu me julgo uma pessoa assim que dizer assim, o que você é? Você é arquiteto? Não, isso é o que eu faço, mas eu também sou tantas outras coisas. E eu gosto de aprender, eu gosto de aprender assim, realmente coisas que dá para você fazer com a mão, de você plantar ou fazer pintar. Então, assim, de vez em quando tem um hobby novo. Aí hoje em dia, graças a Deus, com a internet, você tem, você não só lê a receita, como vê o cara fazendo. Então, cozinha também gosto. Então, assim, são fases. Eu acho que cada fase você está num ponto da casa. E assim, falando em fases, a jornada da vida da gente, o Gustavo tem uma história maravilhosa, porque a história de vocês, da família, e nessas casas são muito bem pontuadas, né, Gustavo? Você começa... De 10 em 10 anos tem uma casa nova, eu espero que não continue, tá? Mas eu já tinha ouvido uma vez você falar que aquele apartamento, naquela localização maravilhosa, você jamais sairia de lá, porque é do lado da academia, ele tinha 1000 maravilhas. Não, e hoje... perto de todas as lojas, perto da academia, do perto do Como diz escritório. minha tia, quem tem ideia fixa é doido, né? Não, mas aconteceu uma pandemia no meio do caminho. Porque, na verdade, é o seguinte, nós chegamos em 82, 84, a gente fez a primeira casa, que era uma gracinha, perto do shopping, onde hoje é o Teresina Shopping, tá? Mais ou menos 10 anos depois, a gente fez um prédio, que foi meio ícone na época, que foi o San Pietro, tá? E a gente ficou com um apartamento
que era no mesmo prédio que meu pai ia morar também. E ali, a gente, mais ou menos 10 anos depois, apareceu outra coisa, um outro apartamento que eu acho assim, para mim eu acho melhor apartamento de Teresina. E aí o ponto é fantástico, isso tudo que você falou, tá? E aí a gente resolveu que surgiu o Alphaville. Surgiu o Alphaville, os meninos tinham, João, por exemplo, ela tinha 2 filhos, precisava de uma casa maior. Ana Luísa tinha acabado de casar também, ou ia casar. Tinha acabado de casar, então a gente já comprou lotes. E eu comprei também no meio deles, tá? Mas eu já comprei, assim, mas aquele negócio, aquele incentivo de dar uma força para eles fazerem também. E aí, por que não ter uma casa de fim de semana? Tá? Aí até brinquei com a Lúcia, a gente nunca teve um sítio, vamos ter um sítio. Um sítio Alphaville. Então, durante alguns anos, a gente vinha para cá na sexta-feira. Olha que eu me mudei 10 anos depois do que eu estou falando, né? Então, 2014, Natal de 2014, a gente já passou nessa casa, mas a gente não morava. Eu gostava de dizer que eu não morava aqui, tá? Eu vinha na sexta-feira e ia embora na segunda-feira de manhã, já direto para academia. Aí já ficava no apartamento, tudo mais de novo até sexta-feira. E era maravilhoso. Já tem 10 anos, né? Passa muito rápido. Isso já tem 10 anos. Nós estamos em 2024, vai fazer 10 anos agora no Natal. Aí, é hora de mudar. Bem, quem sabe? Não, mas aí você só veio pra cá na pandemia, só tem 2 anos. Ainda mais... aí quando foi 2020, em março de 2020, nós viemos pra cá por causa da pandemia, né? A gente não ia ficar no apartamento, pegando elevador e tudo mais. Veio pra cá. Aí ficamos aqui os 6 primeiros meses achando que a coisa ia acabar, quando a coisa viu que não ia acabar. Aí a Lúcia me disse tudo que eu queria saber dela. A gente foi conversar sobre o que a gente achava que faltava na casa e resolvemos complementar o que faltava. E aí ficou aquela história, aluga, vende, tudo, nós resolvemos primeiro alugar, tá? Porque para ter certeza de que era aquilo mesmo e tudo mais, e cada vez a gente tinha mais certeza que isso aqui é um paraíso, tá? Realmente, se você imaginar escolher um lugar em Teresina para morar, fazendo propaganda, tá? Alphaville, Teresina é o melhor. Maravilhoso. Bem, aí a gente veio, resolvemos vender então o apartamento e agora estamos realmente definitivo aqui, tá? Sob medida, né, Gustavo? Sob essa casa medida. desse momento. Ela é Sob uma medida. casa que ela te proporciona tudo que um casal, Que um casal precisa, né? E com todo Eu tenho um quarto de hóspede super confortável, se eu precisar hospedar alguém, entendeu? Eu tenho o meu escritório, eu tenho um quarto fabuloso, tá? Eu tenho um terraço, a coisa mais linda, né? Fronte para essa mata, entendeu? Enfim, pena que o clima não ajuda muito para você ficar em terraço, né? Mas temos 2 cozinhas. Tem uma cozinha que é essa cozinha integrada com a sala, né? Tem uma cozinha lá fora para coisas assim mais pesadas, né? Se você quiser fazer uma festa e tudo mais. Tem um gazebo no jardim da Ana Luísa, que eu considero meu. Isso é maravilhoso. Né? Gustavo, tem uma curiosidade minha. Você, piauiense, Lúcia, carioca. A união de 2 culturas, ela às vezes dá uma aculturação, uma cultura nova, ou ela pode ter divisões bem claras de cultura. Porque, não, eu acho que a Lúcia é uma carioca mais piauiense que eu conheço. Ah, então entendeu? teve uma... Engraçado, há poucos dias a gente via no carro, eu e a Isabela, filha dele, né? E a Lígia, minha neta, filha da Ana Luísa também, que é uma figura. Aí uma virou para outra e disse assim: eu não entendo como é que a minha avó, carioca, de Ipanema, gosta de morar em Teresina, vem embora com um piauiense, né? Aí eu virei para ela e disse assim: minha filha, só tem uma explicação, paixão. Entendeu? Perfeito. Paixão por um homem maravilhoso. Aí elas caíram na gargalhada, né? Por essa cidade maravilhosa, por esse clima maravilhoso. Não, vovô, para.
Gustavo, assim, o que é que essa casa tem de piauiense? Tem... De piauiense, É, ela é uma casa totalmente integrada com a área externa, né? Ela pode abrir totalmente, né? Mas também pode ligar ar-condicionado, toda ela. Ela tem toda uma história de artistas piauienses que a gente tem aqui dentro, tá? Que eu gosto muito da nossa arte, tá? Nós temos a mata que está integrada aqui dentro, enfim, não sei, a natureza próxima, né? E eu acho que tem linda. um pouco dessa informalidade, assim, né? Dessa cozinha integrada com a sala, integrada com o terraço, integrado com a piscina. Então, assim, dá para você fazer sem muita cerimônia, né? Sem uma coisa totalmente isolada da outra, você fazer vários momentos, assim, dentro da casa. Um momento que a gente senta aqui nessa mesa, um momento no final de semana que tem mais gente, que a gente senta na mesa aqui de fora, um momento que tem gente ali na piscina, né? Você pode abrir tudo, tem gente sentada na mesa conversando. Eu adoro ficar na piscina. Pode convidar meu amigo Hugo para vir fazer um prato português, porque ele não fica isolado, ele fica aqui na cozinha, a gente batendo papo com ele, entendeu? Mas isso que você falou é uma característica, né? A gente gosta dessa área externa, né? Não, e a gente gosta de viver amontoado, né? Perfeito, amontoado. As famílias grandes, né? A gente gosta de juntar. De juntar e ficar essa coisa, né? Que você não vê essa quebra da formalidade. E aí né? a Lúcia precisou realmente gostar do Piauí, porque às Não, vezes mas a as Lúcia pessoas... é muito informal, uma carioca Pois muito é, informal, mas assim, tá? não é muito da natureza do carioca essa coisa de encher a casa. Não é. Não. E a gente pode contar isso como um ponto de diferença. E ela gosta de receber. Ela adora receber. Ama receber, né? Ela adora receber. Isso é muito nosso. Porque às vezes a gente tem dificuldade de dizer assim, o que é o piauiense? O piauiense é isso, essa coisa de amontoar. Não, a Adorei, Lúcia amontoar costuma gente. dizer o melhor do Piauí é o piauiense. E é verdade. É verdade. Né? O povo. Assim, ela sente assim como ela foi acolhida, tá? Quando ela chegou aqui, entendeu? Hoje em dia ela faz parte de um grupo que até é engraçado, o nome do grupo é Goró, né? As meninas do Goró, que se encontram 1 ou 2 vezes por semana, tá? E elas, 99% delas estudaram juntas, entendeu? Mas a Lúcia foi acolhida como se fosse uma pessoa desse grupo. Que legal. Entendeu? E assim, tudo é muito natural, entendeu? Parece até que aquela história realmente aconteceu. Que ela estava lá Que ela estava lá naquela turma. época, entendeu? Pensando assim em música, em som, se fosse escolher uma música, se essa casa tiver uma música, qual é essa música? Tem minha playlist. Tem quase 1000 músicas. Gustavo, uma música para essa casa. Um dia de receber a família. É sábado o almoço da família ou é A gente domingo? ouve muito MPB, muito jazz, entendeu? Eu agora estou apaixonado por novos, quer dizer, novos não, são antigos, mas assim que eu descobri há pouco tempo Steve Tyler, tá? John Legend, enfim, a playlist MPB que eu descobri agora por último também é maravilhosa, enfim, e eu vou enchendo minha playlist, então tem quase 1000. Outro dia até foi engraçado, porque uma pessoa me disse que estava viajando, tá, no Japão e descobriu a playlist, a minha playlist, e que ele estava se deliciando. Eu disse, que coisa boa. Eu adoro bossa nova. Tem tudo. Adoro MPB, Não, adoro ele música. entrou nessa vibe agora. Ele agora ficou montando essa playlist, Que botando gostoso. coisa. E uma casa com a música boa, né, Gustavo? Olha, é isso perfeito. aqui, fim de semana aqui, a música fica torando aqui. Isso quando não é ao vivo, viu? Porque às vezes tem também Não, às vezes tem música pra cantores, eles. né? Às vezes tem cantor, Porque né, a Ana pessoal Luísa com- traz Ei, a Ana violão, Luísa gosta de entendeu? cantar. O Gustavo Xavier também toca, né? A Lúcia gosta de cantar. Lúcia João, também eu brinco que eu tenho 3 cantores, né? Na família, Ai, o João, a Ana Luísa e a coisa Lúcia. boa. João, qual é a música? Qual é a música? Eu vou botar a música. Eu não sei botar nome de música assim específico, assim, perguntando assim na hora, não, Suzana. Mas tem muita música.
A mamãe sempre ouviu com a gente, eu lembro demais, assim, desde criança, assim, viajando daqui para Luiz Correia, né? E dentro do carro e a mamãe ouvindo música e cantando dentro do carro e tal. Então, assim, a gente cresceu Na ouvindo verdade, bossa a minha ligação nova, com música né? é da Lúcia, entendeu? A Lúcia é aquela menina que ela gostava do que o pai dela gostava, entendeu? O pai sempre foi muito ligado em MPB, entendeu? Então, Lupicínio, Ari Barroso, quer dizer, coisas que nem era para uma menina, Ó, entendeu? eu lembrei aqui de uma música, mas assim, que a mamãe inclusive adora, ela sempre canta, né? Mas ela canta teatralmente, aí fazendo lágrima no olho, né? Que esqueci o nome da música, aquela é Gente Humilde com Gente cadeira humilde, na calçada. gente humilde. E na fachada está escrito que é um lar, né? Eu acho que toda casa tem que ser um lar, senão não é, né? Tem uma frase de um arquiteto, não lembro quem foi agora, que ele dizia assim, se a arquitetura que eu faço, na verdade, não são as paredes, não são as janelas, é o ar que está dentro. Porque, na verdade, a arquitetura é criar o espaço, né? É o que está acontecendo aqui dentro, não é um invólucro. É a vida, né? que acontece é a vida que dentro, acontece né? dentro. É a arquitetura. São as pessoas que estão ali dentro, né? E pensando assim, sabendo da história da jornada, eu vou fazer agora umas perguntinhas rápidas. Q&A. Isso. Pensando em futuro, existe alguma ideia de mudança na decoração, em lugar, em utilidade de um espaço na sua casa hoje, que já está assim pensando? Não. Tá tudo ok. Não, e ela é uma casa preparada para o futuro. Essa é uma casa totalmente automatizada, tá? Isso eu devo ao João. O João começou a me impressionar na época que eu tinha que automatizar, papapá, não sei o que lá. Então, hoje em dia, assim, aqui tudo, tá? Você liga, eu ligo, tenho acesso por celular, o João tem pela Alexia, né? Eu não consigo fazer também tanto isso, mas assim, é legal você subir e descer cortina, você ligar isso, ligar aquilo, entendeu? Essa casa tá toda ok. preparada. João, toda na tua preparada casa pra tem isso. algum projeto aí de mudança, de... Eu acho que uma coisa ou outra assim, você sempre vai analisando, ainda mais porque assim, o papai já está no outro estágio, né? Ele já passou por, sei lá, quantas casas, né? Eu tinha contabilizado aí 4. Então, assim, no meu ponto de vista, os meninos estão crescendo. Então, agora o meu mais velho está com 15, né? Então, assim, a coisa vai evoluindo. Então, assim, já aconteceu de, tipo, o quarto que era um quarto mais infantil já foi dado uma repaginada. Mas a gente sempre pensa no projeto uma forma de que a casa traga essas possibilidades com poucos ajustes. Então, quarto de criança, não gosto de fazer aquele móvelzinho infantil e tal. Não, a base do quarto, ela pode depois, trocando uma cor, trocando uma colcha, trocando um papel de parede, virou um quarto infanto-juvenil, virou um quarto de adolescente, entendeu? Sem mexer na infraestrutura, né? Então, uma casa quando adaptável, você- né? Adaptável. Quando você fala assim, alguma coisa pode mudar, pode, lógico. Papel de parede, meu quarto. Ainda mais ele pode mudar. senão Já ele tá vai- pensando. Se ele não mudar aqui, Suzana, ele compra outro. Então é melhor Agora, Isso é fato. houve uma coisa muito boa nesses 10 últimos anos, né? Nesses 10 últimos anos apareceu o apartamento de São Paulo, Que é outra casa. que é outra casa. Inclusive foi preparada uma casa. Se ele não tiver um lugar para brincar de uma casinha, casa ele vai pra que eu outra. posso, é uma casa confortável que eu posso morar. Também Tá? dá. Se eu resolver, vou passar um ano sabático. João, tchau, eu vou ficar um ano em São Paulo. Entendeu? Eu tenho conforto para ficar lá. Entendeu? É um ponto maravilhoso, tá? Não preciso de garagem. Hoje em dia, no Rio de São Paulo, eu jamais teria carro novamente, tá? Depois do Uber, faço tudo, tá? E assim, eu acho muito importante que você... Eu gosto de ficar no lugar desde que eu me sinta bem, me sinta confortável, tá? Eu não sei o que é morar feio. Entendeu? Não passa pela minha cabeça. E eu, Suzana, que já cresci assim. Aí pronto, não é possível. E assim,
esse hábito, né? Porque é cultivado, né? É você morar bem, você cuidar da sua casa. Isso está pouco relacionado, às vezes, com dinheiro, Não. né? Ele está Não, muito o com esse dinheiro cuidado. ajuda. Mas Mas, olha, esse olhar bom de gosto, afeto, bom gosto. e criar aquele lugar Tá. com afeto, né, Gustavo? De Por exemplo, olha, querer nós estamos fazer agora sentido. preparando um apartamento decorado para uma consultora que vai ser lançamento junto com a Casa Cor, entendeu? Os móveis, eu comprei, não vou dizer que não comprei nada na Lilia, tem um sofá da Lilia, tá? E tem mais uma mesinha de centro, tá? E o restante eu aproveitei de outros apartamentos decorados que eles já tinham Sim. feito, comprei algumas coisas num lugar que eu acho que tem que é legal. Sim. Você encontra um móvel barato, de bom Com gosto. custo Tipo uma melhor. Toque Store, tá? Sim. Então, enfim. E você conseguir, mais a Uniflex está fazendo as cortinas, tá? O Quaresma está fazendo uns quadros bacanas para a sala de estar, tá? Embora eu tenha comprado outros quadros direto na loja. Mas você vai ver que é uma coisa assim, bonita. Você diz assim, eu orçamento- moraria com um orçamento legal. Que tem essa essência do lar, né? Sim. Do Entendeu? bem-estar, do aconchego. Uma pergunta para vocês. Hoje vamos mudar. O que é que não pode faltar na casa do Gustavo? Isso aí. Vamos mudar para onde? Pois é, vamos então pensar assim. Precisa Uma cama salvar confortável. alguma coisa aqui. Uma cama confortável. Uma cama confortável. Confortável. Tá? Eu acho que isso é super importante. É vida. Tá. É- Um banheiro agradável, entendeu? Com um chuveiro bom, tá? Eu tô pensando assim, em São Paulo. É isso que eu queria pensando em São saber, Paulo, assim. entendeu? Não pode, assim, na base faltar. É isso. Mas é mais ou menos isso. Tu diz que posso morar lá, mas o que é essencial para você poder morar lá, né? Exato, Então é Entendeu? esse dormir A cama bem, é uma altamente cama. confortável, tá? Os quadros são lindos, Arte, né, Gustavo? entendeu? Arte, olha, a presença de arte na minha vida assim. E olha, uma das coisas, um dos quadros é um cocá. Um cocá de R$250 do mercado de Manaus. E é uma Mas arte que ficou me faz lindo, bem e que tá ali, Entendeu? né? Ficou lindo. João, o que, Aí- que não pode? Ah, desculpa, Gustavo. Eu peguei, misturei ele com uma foto do Vic Bold, porque eu estava passeando pelo Oscar Freire e entrei na exposição onde era aquele prédio da Fórum. Sim, Gente, sei, eu fiquei do louco menino. pelas fotos do cara. Aí apareceu a exposição dele, tá? E aí eu fui ver no museu daquela faculdade que tem lá em Genópolis, tá? Fábio. E é linda a exposição. Eu disse, não, tem que ter uma coisa desse cara. E aí eu comprei um quadro dele que tá junto com isso. Tá? Aí eu fui na Fátima. Eu não consigo ter uma casa minha sem a maior artista que eu considero do Piauí. Que lindo. Fátima Campos, ó. Você tá na frente de uma Fátima Campos. No apartamento do Rio eu tenho uma quadra da Fátima. Em Luiz Correia eu tenho um quadro da Fátima. Em São Paulo eu tenho um quadro da Fátima. Eu fico dizendo para os clientes o seguinte: eu fico com pena ainda, você ainda não comprou, mas veja, é tão importante que a gente valorize o melhor que a gente tem. E o melhor, eu falo em arte, não é arte de brincadeirinha de internet, não, gente. É o artista, a alma do artista. Isso aqui eu sinto a alma do artista, tá? Ela pratica aquilo ali, ela trabalha aquilo ali, ela chega daquilo ali, tá? Então, eu acho que é muito importante. Para mim, isso é importante. Perfeito. E a casa do João, o que é que não pode faltar? Nessa que a gente vai mudar, João. Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas, né? Não pode faltar a minha família. E eu acho que, estando lá dentro, a casa tem que... O que não pode faltar? Para cachorrinho. Eu acho que essa integração com a paisagem, eu acho que não... A natureza é importante. Se me botassem dentro de uma casa assim, trancada, que você não tem uma janela, uma coisa assim pra olhar pra fora, eu acho que... Bem, agora eu vou Não contar ia uma gostar. história da Casa Tour, tá? Uma história que ele me aprontou, né? Eu fui convidado para escolher
o local da Casa Cor, né? Aí começamos a andar pela casa, tudo mais, tudo que eu dizia assim, eu faria sala. Até porque nós fizemos a casa, tá? E para minha felicidade foi chegar na casa e ver assim, eu ainda faria essa casa, tá? A casa foi feita em 92, ou seja, 22 anos atrás. De 22, 34. 32. 32 anos atrás, né? Então, isso te dá muita felicidade, né? De ver assim, aquilo que eu fiz tá aqui. É bom até hoje, eu gostaria até hoje. Bem, aí começamos a andar e tudo que eu dizia, eu falei da sala, porque eu achava linda a sala, só que a sala ia ficar confinada ali dentro da sala. E disse, não, vai ter contato com a área externa? Aí a pessoa dizia não. Aí quando eu entrei na parte que é a suíte do casal, lá em cima também, que é grande, mas aí ele virou e disse assim, tá, mas vocês vão pegar a varanda, vai dar para outra pessoa, isso aqui não sei o que ela... Então não tem área externa. A única janela do quarto era para a varanda. Só que a varanda virou outro ambiente. Sim. Aí quando eu disse, bom, tudo bem, tem a porta aqui para a varanda. Ele disse, não, a varanda vai ser o quarto do bebê. Aí eu disse, sem área externa, não, ficar aqui em 4 paredes, sem uma janela, não. Eu estou num momento muito verde para ficar aqui dentro, não dá certo. Aí esse daqui também me entrou dentro do banheiro do casal, que fazia parte, né, do quarto do casal. Aí olhou e disse, nossa, o banheiro tá do jeito que eu desenhei há 32 anos atrás. O mármore, o detalhe da bancada, não sei o que. Eu disse, vamos lá para fora, que aqui você não vai ter coragem de quebrar. Mas estava tudo realmente perfeito. A pessoa quebrou porque tinha que fazer diferente, mas estava tudo perfeito, é impressionante. Bem, aí nós descemos, aí eu já percebi, eu disse, ele vai me aprontar uma de pegar uma área externa. Aí a minha mãe virou e disse assim, Gustavo, agora vou abrir o jogo, tá? A Deca quer que vocês façam esse espaço Deca. Ele disse, pronto, me encontrei. Na verdade, tu vai me dar um terreno, minha mãe, ela disse, vou lhe dar toda a área que você quiser aqui. Aí, cada vez que eu dizia, para aqui, o João dizia, bota mais pra cá, bota, enfim, 700 metros quadrados. Ele tá para ficar louco, entendeu? Como é que vai fazer tanto jardim, tanta área, tanta coisa? Ele fez uma coisa bacana. Eu já sei que ele tá plantando, ele é que tá cuidando de tudo. Não, e ficou legal, porque, não sei se você já foi lá, é uma coisa meio Piauí, meio Amazônia, meio Tailândia, né? Meio Bora Bora, entendeu? E tá aquela coisa assim, bem sofisticada, bem natural, bem misturada. E com essa integração com a natureza, né? É. Que é importante para o Piauí, Total, né? ela é dentro da natureza. Né? Ela está cercada por 4 árvores imensas. Né? A gente teve que podar bastante para poder encaixar as coberturas. Não, tivemos que abrir uma clareira para poder entrar. Para fazer as coberturas. Gente, a conversa era mais ou menos era essa, né? E assim, eu acho que se eu puder fazer uma pergunta agora para fechar, o que é que vocês imaginam que será esse futuro do morar aqui no Piauí? Essa casa piauiense, o que é que vocês estão pensando? Que tipo de casa vocês estavam querendo projetar em breve? Eu acho que cada vez mais isso assim, mais integrada com lá fora, sabia? Por menor que ela seja, tá? Mas se tiver uma areazinha para você integrar com lá fora, eu acho isso muito importante. Eu acho que isso é morar bem Piauí. Morar bem Piauí. Tá? Não, e você não confina, né? Você pega até uma casa num terreno pequeno, você cria um jardim de inverno ali com entrada de luz da forma correta, né? Tendo todo o conforto térmico e tudo mais. Você saber fazer isso, você amplia os horizontes, né? A casa para de ter aquela limitação, assim, você não está fechado. Aqui, né? Aqui depois eu acredito que nós vamos mostrar umas imagens, mas assim, essa sentada aqui, de você estar sentado vendo essa área verde aqui atrás, você pode sentar aqui sozinho num domingo de manhã, acordou, ficar aqui tomando um café e olhando os pássaros passando, tudo. É muito bom. Mas Suzana, olha, mesmo que você mora num apartamento pequeno, tá? Que não tem essa vista toda, por exemplo, citei bastante São Paulo aqui, né? São Paulo eu tenho vista de prédio, né? Mas assim,
Se você estiver dentro, confortavelmente dentro, aquela coisa que tem arte junto com cor, junto com móvel, Com os vasos bonito, também, com design, né? Com planta. com tudo, mesmo até uma plantinha e tudo mais. Tudo isso, entendeu? Eu acho que é você fazer a coisa bonita e confortável. A gente não pode abrir mão do conforto.